encontro aqui da nossa disciplina de análise de custos e hoje nós vamos falar sobre relação custo, volume e lucro, que é uma parte mais gerencial de custos. Bom, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, vou abordar, né, algumas questões que isso pode aparecer em alguns textos de exercícios e é bom a gente saber esses conceitos, tá? Então vamos começar conceituando custos, depois alguns outros tipos, né, outras terminologias que a gente pode utilizar em alguns textos. Então, em termos de custo, né, o que é custo de um produto? Né? Ou seja, é o valor atribuído a todos os insumos, né, que são utilizados numa produção. Né? Então, todos os insumos que são utilizados, tipo matéria-prima, energia elétrica, materiais diversos, mão de obra, tudo isso são insumos. Né? E aí você tem a produção e a produção está pronta, né? Ou seja, já está terminada. E aí ela vai para o estoque da empresa. Então, isso é como se diz assim, todos os elementos que serviram para formar o custo desse produto que está no estoque. Agora, o custo do período, né, é quando, né, é efetuada a venda, né, então vai sendo feito vendas, né, então se obtém a receita, e logicamente aquele produto que foi vendido, ele tem um custo, tá? Então o custo do período, né, de um determinado período, se corresponde àquelas quantidades de produtos que foram vendidas, né? Isso logicamente é o seu preço de custo, né? Então, é a produção transferida ou colocada à disposição, né, do cliente pela venda. Tá? Então, isso que seria alguns termos relacionados a custo. Então, nós temos algumas terminologias, né? Então, o que seria a receita? Né? Então, do ponto de vista de Eudícibus, né, que é um autor de contabilidade, é a expressão monetária conferida pelo mercado à produção de bens e serviços da entidade em sentido amplo, né, em determinado período. Então, isso que seria a receita. Despesas, de maneira geral, podemos conceituar despesa como sendo o sacrifício de ativos no processo de produzir receita, cujo montante esperado, né, seja superior aos das despesas. Né? Então, o seguinte, produzir receita, ou seja, gerar receita, implica em sacrifício de ativos. Né? Então, você consome ativos para gerar receita. Por exemplo, para gerar receita, eu preciso, por exemplo, comprar mercadorias. Quando eu compro mercadoria, eu estou sacrificando um ativo que é o quê? O dinheiro, né, para adquirir essas mercadorias. Logicamente, essas mercadorias, quando vão para o ativo, elas se tornam também um outro recurso, né? Então, um outro item à disposição. Quando eu vendo essa mercadoria, eu tenho que baixar do estoque, ou seja, eu estou consumindo estoque para gerar a venda da mercadoria. Então, eu estou sacrificando um ativo que são meus estoques para gerar uma venda, uma receita. Então, por isso que tem essa definição, né? É o sacrifício de ativo no processo de produzir receitas, tá? Isso na opinião de Eudícibus também, tá? Agora, existe uma diferença entre despesa e perdas, entre despesa, perdas e custos, são coisas muito diferentes. Perdas, né, na verdade, corresponde a um evento, né, que ele é, vamos dizer assim, involuntário, ele é um aditivo ao patrimônio líquido, resultado de transações não relacionadas com operações normais da entidade, ou seja, são alguns dispêndios que acontecem que não tem relação com a operação normal da entidade. Por exemplo, a empresa ela tem a venda da mercadoria, ou seja, a baixa do estoque, isso gera um custo, tá? Então, esse custo, ele está relacionado às operações normais da entidade, tá? Isso é normal. Agora, vamos supor que um estoque sofre uma avaria, né?
um ato involuntário por parte da empresa. Por exemplo, um vendaval destelha o depósito da fábrica e acaba por molhar, por exemplo, o produto que é sensível à umidade. Então, molhou esse produto se torna impróprio para o consumo e, portanto, tem que ser descartado. Então, nesse caso, eu não tenho um custo, eu tenho uma perda. Né? É algo que não está relacionado à atividade, é involuntário, né? Então não classifico isso como despesa e nem como custo, eu classifico como uma perda. Então isso que diferencia esses itens, tá? Agora existem os ganhos. Ganhos são resultados de eventos econômicos, né? Diminutivos do PL, né? Não associados às operações normais da cidade, da entidade. Então, são resultados também que não decorrem da operação normal da entidade. Por exemplo, a empresa tem o objetivo dela, por exemplo, é vender mercadorias, tá? Vender mercadorias. E ela tem, por exemplo, um veículo que é usado para fazer entregas dessas mercadorias. Então ela vende a mercadoria, ela pega o veículo e vai fazer a entrega desse veículo, tá? Então ela tem esse veículo. Mas de repente alguém fala assim, olha, eu preciso que você poderia fazer um transporte de um produto para mim, você pegar de um determinado local e levar para outro local. Veja bem, não é um produto que a empresa vendeu, é um produto de propriedade de um cliente que esse cliente quer que a empresa faça esse frete. Ela vai prestar então um serviço, né, de frete, de transporte. Ou seja, essa atividade, esse frete, não faz parte do objetivo normal da empresa, da atividade normal da empresa. É algo esporádico. Então, isso aí não poderia ser considerado, por exemplo, uma despesa normal da empresa, uma receita normal da empresa. Sim, um evento ocasional, né, que não faz parte da atividade da empresa. Então, não teria uma receita, eu teria um ganho, né, poderia ser classificado dessa forma, tá? Aí nós temos outros exemplos, outras questões que é principalmente na área de custos, né? O que é um gasto? Um gasto é uma renúncia de um ativo, né, por parte da empresa com a finalidade de obtenção de um bem ou serviço, representada pela entrega ou promessa de entrega de bens ou direitos, normalmente dinheiro, tá? Exemplo: gasto com mão de obra, gasto com aquisição de mercadoria, gasto com aquisição de matéria-prima, gasto com aquisição de máquina e equipamentos, gasto com aluguéis, tá? Não significa necessariamente que esse gasto aqui corresponda a um desembolso, tá? Não um desembolso, né? Então, assim, eu estou renunciando de um ativo, eu vou renunciar de um ativo, ou seja, eu vou pegar um determinado ativo e vou trocar por isso aí, pela mão de obra. Então, o que seria um gasto com a mão de obra? Um valor de salário que eu tenho que pagar. Né? Eu vou renunciar a um dinheiro que eu tenho para obter esse serviço, tá? Esse serviço da mão de obra. Pode ser que a entrega do bem, né? Ou direito, né? Ou seja, contas a receber. E normalmente é dinheiro, tá? Se concretiza quando os bens e serviços adquiridos são prestados ou passam a ser de propriedade da empresa, tá? Então isso só vai se concretizar quando houver a entrega do bem, né, para o cliente. Desembolso, tá? Então o gasto é uma coisa, desembolso é outra. Pagamento resultante da aquisição de um serviço ou bem, né, de um bem ou serviço. Pode ocorrer concomitante com o gasto, que é o pagamento à vista, ou depois deste pagamento a prazo. Contratei uma mão de obra para fazer determinado serviço. Porém, eu vou pagar essa mão de obra após um determinado período. Essa mão de obra que eu contratei é um gasto, né? No dia do pagamento, que eu fizer o pagamento, eu tenho um desembolso. Pode ser que isso é concomitante, ou seja, eu faço à vista. Né? Comprei uma matéria-prima à vista, eu tenho um gasto e tenho um desembolso. Tá? Então são coisas diferentes, tá bom?
Tipos de gastos. Eu posso ter um gasto para a realização de um investimento, né? Por exemplo, gasto em um bem ou serviço que eu vou colocar no meu ativo, ou seja, eu vou ativar, né, vai estar no meu ativo, no ativo da empresa, em função da vida útil ou benefícios atribuíveis a períodos futuros. Então, se eu compro móveis e utensílios, é para uso da empresa. Então, ele é um ativo, vai ser ativado, né, e vai ficar na empresa por um bom período, durante a sua vida útil. Aquisição de um imóvel, aquisição de matéria-prima, né, aquisição de material de escritório, tudo isso é chamado de investimento, tá? Matéria-prima vai para o estoque, né? É por isso que é ativado, é um ativo. Em termos de gastos, né, eu tenho, além do investimento, eu tenho custo, né? É o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços. São todos os gastos relativos à atividade de produção, tá? Exemplo, salário do pessoal da produção, que é a mão de obra direta, a MOD, né? Matéria-prima utilizada no processo produtivo, combustíveis lubrificantes usados nas máquinas, né, da fábrica para lubrificar maquinário, aluguéis e seguro do prédio da fábrica, depreciação de equipamento da fábrica, gasto com manutenção de máquinas, né, da fábrica. Tá? Então são tipos de gastos, de custos, né? Tipos de gastos, tá? Ainda em termos de gasto, eu tenho, além de custo, eu tenho despesa. Então, algum gasto relacionados a serviços não utilizados na atividade produtiva. Então, eles são consumidos com a finalidade de obter receita, né? Por exemplo, o pessoal da administração, propaganda, por exemplo, né? Então, são consumos de ativos, né? Mas que não estão relacionados diretamente com a área de produção, mas eu preciso, né, esses meios para conseguir obter receita. Ou seja, se eu faço uma propaganda, é para melhorar minhas vendas, para aumentar minhas vendas, né? Então, eu tenho pessoal da área administrativa e de vendas, que não estão trabalhando lá na fábrica, energia elétrica consumida no escritório, na área administrativa, combustíveis, né, e refeições do pessoal de vendas, telefone de escritório, aluguel de carro do prédio de escritório e assim por diante, tá? Ainda, em termos de gasto, a perda, né? Gasto não intencional decorrente de fator externo, aquilo que a gente falou, né? Perda decorrente de sinistro, né? Vendaval, inundações, enchentes, perda com matéria-prima na produção industrial, né? Então, esse tipo de gastos, né? Investimento, custo, perda, né? Agora, com relação aos custos, né? Ou seja, em relação à apropriação aos produtos fabricados. Então, como eu tenho que apropriar os custos ao produto, então eu tenho diferentes tipos, né, de custo. Então, eu tenho os custos diretos, né? Que são os apropriados diretamente ao produto fabricado, por exemplo, a matéria-prima, a mão de obra direta, que é a MOD, material de embalagem, depreciação do equipamento utilizado na produção, energia elétrica consumida na produção. Entretanto, com relação a esses dois itens, né, às vezes também eles podem aparecer como sendo custo indireto, tá? Isso é um pouco relativo. Agora, material de embalagem, mão de obra e matéria-prima, não, geralmente eles não têm essa distinção, são diretos, custos diretos mesmo. Por exemplo, eu tenho um maquinário que ele é usado para fabricar dois tipos de produto. Então, eu vou ter um custo indireto, porque eu vou precisar fazer rateio dessa depreciação ao produto A e ao produto B. Logicamente, aí eu vou precisar de um critério de rateio, tá? A energia elétrica também consumida por essa máquina, também vai ter que ser feito rateio para o produto A e o produto B. Então, dependendo da situação, depreciação e energia, eles podem também assumir o caráter de custo indireto, tá? Os custos indiretos, né? Então tá aí. São os que dependem de cálculos, rateios ou estimativas para serem apropriados aos diferentes produtos. São os apropriados indiretamente aos produtos, que é o chamado custo indireto de fabricação, que a gente chama de CIF, né? Como eu disse, depreciação, né? Desde que eu não tenha
dependendo da situação, né? Se eu tenho, por exemplo, um maquinário que trabalha né? Eu tenho um maquinário que é usado para produzir cadeira e produzir mesa. Então eu tenho que fazer cálculo de quanto da depreciação vai ser atribuída ao produto cadeira e quanto ao produto mesa, tá? Então, por quê? Porque essa máquina trabalha, atende às duas produções, né? Salário do chefe de supervisão, o camarada é o supervisor da fábrica e ele supervisiona uma linha de produção que né, ou linhas de produção que produz vários produtos. Então o salário dele tem que ser feito rateio, então não pode ser direto, ele tem que ser indireto. Aluguel da fábrica, né? Se eu produzo mais de um produto na fábrica, então esse aluguel ele tem que ser feito rateio para ser atribuído aos diversos produtos que ali são fabricados, né? Mesma forma a limpeza da fábrica, seguro da fábrica, né? A energia elétrica não associada à produção, por exemplo, se eu tiver maquinários individualizados, que eu consiga determinar quanto o maquinário desse consumiu de energia, mas e a iluminação do prédio, né? Então, e a iluminação externa do prédio da fábrica? Isso tudo precisa ser feito rateio, tá? Ainda, né, com relação a essa apropriação aos níveis de produção. Então, tem os custos fixos e variáveis, né? Fixos são aqueles cujos valores são os mesmos em qualquer volume de produção, né? Por exemplo, aluguel da fábrica, nós já falamos isso em vários outros encontros, né? E os custos variáveis são aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção, né? Então, por exemplo, aluguel da fábrica. Então, aluguel é X valor todo mês. Produziu ou não produziu, vai ter que pagar o aluguel, não tem jeito, tá? Então, é chamado fixo. O variável ele vai existir ou vai alterar o seu valor em função do volume de produção. Então, produzir qualquer produto implica em consumir matéria-prima. Se eu produzo 2 vezes, então eu vou consumir 2 vezes mais matéria-prima, né? Se eu aumentar a produção, aumenta o consumo. Materiais indiretos também, né? E a mão de obra direta também, né? São tipos de custos variáveis, tá? Tem também, né, ainda algumas questões que eu já falei em outros vídeos, que são os custos semivariáveis, né? São custos que variam com o nível de produção, entretanto, tem uma parcela fixa, mesmo, né, que nada seja produzido. Por exemplo, a energia elétrica, geralmente você tem na fatura uma taxa mínima, né? Se você desligar todos os equipamentos e não utilizar a energia, né, da rede, vai vir uma conta com um valor mínimo de taxa. Então, aquela taxa é considerado uma parte, vamos dizer assim, fixa, né? Combustível gasto em uma caldeira, né? Então, por exemplo, caldeira, né? É o que? Uma fornalha onde você usa a fornalha para aquecer a água e a água gerar vapor, né? Dependendo da situação, a empresa, por exemplo, se não vai produzir aí por 1, 2 dias, né? Ela vai deixar a caldeira ligada, tá? Vai deixar ela ligada, porque para manter a água pelo menos aquecida aí num nível de aquecimento. Para quando eu for retomar a produção, eu já tenho aí, né, essa água já numa temperatura X, que é muito mais rápido ela entrar em a sua capacidade de utilização do que se eu desligar, né, e aí eu ter que acender tudo de novo, esperar aquecer essa água, chegar no ponto de ebulição para gerar vapor. Então, mesmo não havendo produção, eu vou manter essa caldeira no nível de aquecimento, né, de temperatura, né, para que eu não tenha muita dificuldade para retomar a operação, né? Por exemplo, em fundições, por exemplo, alto forno, praticamente não se desliga, né? Mesmo que parar a produção por um período X, eu vou manter ele numa temperatura X, né, para que quando eu ligar ele novamente, eu atinja o seu ponto
ideal de produção muito rápido, do que se eu desligar e ter que novamente, né, esperar um determinado tempo. Além do que, dependendo do equipamento, se eu desligar, eu vou ter sérios problemas, né? Por exemplo, um alto forno, o material ele vai endurecer no seu núcleo e aí de repente eu preciso trocar algumas partes desse alto forno porque ele se torna inoperante. Então, não se desliga, por exemplo, tá? Então, são nessas situações, né? Ou semifixo ou custo por degrau, né? São aqueles que são fixos numa determinada faixa de produção, mas que haverá uma variação, né, se essa produção aumentar. Então você tem um custo que ele fica fixo, né? Mas se houver um aumento de produção, ele vai fazer isso aqui, ó, vai dar um degrau, tá? Ele vai fazer um degrau, vai subir e ficar fixo novamente, tá? Por exemplo, necessidade de supervisor de produção à medida que o volume de produção aumenta, né? Então começa a aumentar muito a produção, e aí eu preciso de um novo supervisor. Por exemplo, eu estou trabalhando em um turno, tá? E aí há uma demanda muito forte, eu preciso abrir um outro turno, né? Eu vou abrir um segundo turno ou abrir um terceiro turno. Logicamente, o cara que é o supervisor que trabalha num turno, ele não vai trabalhar no outro turno. A jornada fica fora dos padrões de legislação. Então, eu vou ter que contratar um outro supervisor para acompanhar esse outro turno. Então, esse seria um exemplo, né? A mão de obra que vai trabalhar na produção, a mão de obra que trabalha diretamente na produção, essa aí é custo variável, então não é o problema. Aumentou a produção, vai aumentar a mão de obra. Mas o supervisor, por exemplo, seria um custo fixo, né? Um custo fixo, só que vai ter que, ou seja, aumentar a quantidade de supervisor em função da necessidade, né, em função do aumento da produção. Aí, nesse caso, eu tenho um degrau, tá? Esse é um exemplo. Opa, caramba. Bom, acabou passando aqui de uma forma muito rápida. Problema Então, eu tenho aqui, com relação a custo fixo, custo variável e custo total, né? Então, o que acontece? Eu tenho o custo fixo, tá? Custo fixo é uma reta. Então, vamos dizer que eu tenho um custo fixo, né, de um custo fixo. Ou seja, em qualquer nível de produção que eu estiver, eu vou ter o mesmo custo, tá? À medida que a quantidade de unidades vão sendo produzidas, o meu custo fixo unitário ele vai diminuindo. Olha aqui essa reta aqui, ó. Né? Então, se eu tenho um custo fixo de R$ 20 e eu produzi 0 unidade, eu tenho R$ 20. Eu produzi uma unidade, eu tenho R$ 20 de custo unitário fixo. Se eu produzir 2 unidades, né, o meu custo fixo unitário vai ser de 10 para cada unidade. À medida que eu vou aumentando a produção, meu custo fixo unitário diminui, tá? O custo variável unitário, não. Ele vai ser o mesmo para qualquer nível, tá? Porém, em função disso, meu custo médio, né, ele vai também diminuindo. Ou seja, o que é meu custo médio? Eu vou ter o custo fixo e o custo variável, né, e isso aí vai me dar um custo médio unitário. Ele vai diminuindo a partir do momento que a quantidade de produção aumenta, tá? Então é isso que esse gráfico quer dizer. O custo variável unitário, ele não vai mudar. Ele vai ser sempre o mesmo para qualquer nível de produção. Porém, o custo fixo unitário ele vai sendo diluído à medida que o volume de produção aumenta, né? Então, quanto mais eu produzir, menor será meu custo fixo unitário, tá? Desde que não haja degraus, por exemplo. E, consequentemente, meu custo médio também unitário ele vai diminuindo em função do aumento da produção, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Eu tenho um custo fixo de 100, né? E meu custo variável é R$ 10 por unidade, né? Custo variável, 10 vezes a quantidade, né?
e eu produzi 10 unidades, então meu custo variável é 100, né? E meu custo total vai ser 100 do custo fixo, mais 100 do custo variável, né, total. Então eu vou ter um custo total de 200. Para uma quantidade de 15 unidades, meu custo fixo, né, vai ser 100, tá certo? Vai ser 100, não importa a quantidade. O meu custo variável vai ser 10 vezes 15, 150. Portanto, meu custo total vai ser 150 mais 150, vai ser 250. Agora, se eu pegar esse 250 aqui e dividir por 15, eu vou ter meu custo médio unitário, tá? E se eu pegar o meu custo fixo de 100 e dividir por 15, eu vou ter meu custo fixo unitário né, em função das 15 unidades. Se eu dobrar essa quantidade, meu custo fixo unitário vai ser menor. Logicamente, meu custo médio vai ser menor, tá? Vai ser menor, tá bom? Tá aí o exemplo, ó. Tá aí o exemplo. Ou seja, para 10 unidades, ó, meu custo fixo unitário vai ser 100 dividido por 10, 10 reais. Meu custo variável unitário, que é de 10, né, vai ser 10 reais, ó. 10 reais, tá? O custo médio vai ser 10 mais 10 vai ser 20. Para 15 unidades, olha aqui, meu custo fixo unitário cai para 6,67, tá? Consequentemente, o meu custo médio vai ser 16,67, né? Cai de 20 para 16,67. O meu custo variável unitário vai ser sempre os 10, tá? Os 10 reais, esse não muda, tá bom? Então, quanto mais a empresa aumenta a sua produção, mais ela vai diluir o custo fixo, tá? Vai diluindo o custo fixo. Bom, outras considerações que também isso aparece bastante nos textos, e aí precisa a gente entender, porque às vezes a gente coloca isso, porque assim, o aluno que vem fazer análise de custo pressupõe que ele fez contabilidade de custo, então ele já conhece essas nomenclaturas. Porém, pode ser que tenha alguém que não fez contabilidade de custo, então eu estou passando isso aqui para dar uma abordagem superficial, lógico, não é aprofundada, e para quem já viu, né, vai relembrar, tá? Então, despesas fixas e variáveis, né, ou seja, as despesas também podem receber essa classificação de variáveis e fixas. Nós já vimos isso em custeio direto, custeio variável, né? Porém, definida em função do volume de vendas e não do volume de produção, tá? As despesas, geralmente, elas estão relacionadas ao volume de vendas e não ao volume de produção, tá? O consumo de material direto na produção é um custo direto e variável, porém é custo, não é despesa, tá? Custo é tudo aquilo que é aplicado na produção. Despesas são gastos e desembolsos, né, que não estão relacionadas com a produção, porém com o funcionamento da empresa para que ela consiga então se manter e atingir sua finalidade, que é vender, tá? Ou seja, ela vai ajudar nas vendas, tá? Materiais indiretos utilizados na produção são exemplos de custos indiretos, né? Indiretos e variáveis, né? Material utilizado na produção é indireto, porque precisa de rateio, mas eles são variáveis porque se aumentar a produção, precisa de ter, eles vai consumir mais. O seguro da fábrica é um custo fixo indireto, tá? É custo, não é despesa, é custo. Seguro de escritório da administração é despesa. Seguro de fábrica é custo, tá? Mão de obra, né, utilizada em máquinas, né, que precisa né, de regulagem, é um custo fixo direto, tá? Mão de obra em maquinário, tá bom? Outras terminologias. Quando o texto fala assim, o custo de produção do período, né? O que é o custo de produção do período? Tá? O que é um custo primário? O que é um custo de conversão ou transformação, né?
Então, o que é um custo primário? O custo primário é o material direto mais a mão de obra direta. Então, matéria-prima, por exemplo, e embalagem são materiais diretos. Somado com a mão de obra direta, isso é o custo primário, que a gente chama, tá? Custo primário. O que é um custo de produção do período? Custo de produção do período é o material direto, ou seja, matéria-prima e embalagens, mais a mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação, tá? Então, existe diferença entre falar custo primário e custo de produção do período. Custo de conversão ou transformação é a mão de obra direta mais o custo indireto. Aqui se exclui a matéria-prima, o material direto. Então, são termologias que pode aparecer no texto e que eu estou falando, e aí o aluno precisa saber o que é um custo de produção. Olha, o custo de produção é tudo que você gastou de material direto, que é basicamente a matéria-prima e as embalagens, mais a mão de obra direta, mais o CIF. Tá? Os CIF são os custos indiretos de fabricação. Tá? Aluguel da fábrica, seguro da fábrica, depreciação de maquinário, coisa desse tipo. Custo primário, olha, o custo primário é aquele custo que eu considero apenas a matéria-prima e embalagem, que é o material direto, e a mão de obra direta. Não entra aí os custos indiretos. E o que é o de conversão? É a mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação. Isso são termologias que podem aparecer nos textos, tá? De um exercício, por exemplo. Agora vamos falar propriamente dito da relação custo-volume-lucro, tá? Bom, em todas as empresas, né, logicamente, o objetivo é o lucro. O objetivo final é lucro, né? Ninguém trabalha sem pensar nisso. Para atingir objetivos, né, a empresa precisa tomar uma série de medidas, né, para conseguir atingir isso. Ou seja, medidas de cunho administrativo, de cunho financeiro, na área de produção, coisas desse tipo. Então, são uma série de medidas que ela precisa adotar para controlar custos, né, otimizar a produção, otimizar o uso dos recursos, né, tudo isso são medidas que ela precisa fazer, né? Então, a análise de custo, volume e lucro nos leva ao estudo da margem de contribuição que nós já vimos, né? Nós vimos no vídeo passado, e nos leva ao que nós vamos olhar hoje, né? Que é o ponto de equilíbrio e a margem de segurança. Poderia incluir aqui ainda a questão da alavancagem, só que não vamos falar de alavancagem hoje, tá? Mas está relacionado também com esse assunto. Então, o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio também é chamado de ponto de nivelamento ou também é chamado de break-even point, né? Nada mais é do que o ponto em que a receita, né, são iguais, ela se iguala aos custos, né? Então, o meu volume de vendas em termos de valores, ela se iguala ao custo, os custos que eu tenho. O que são os custos? Olha, os custos fixos e custos variáveis, tá? Então, todos os custos. Onde, né, o ponto de equilíbrio nada mais é do que a receita total, né, e o custo total de produção mais despesas. De forma tal que o ponto de equilíbrio é a receita total, né, igual ao custo total. Tá? Então, no momento aí, nesse ponto de equilíbrio, o lucro da empresa é igual a zero. Tá? É igual a zero. Então aqui a gente tem um gráficozinho, a gente vai ver mais para frente, né, que aqui está o ponto de equilíbrio. Abaixo do ponto de equilíbrio, nessa parte vermelha, a empresa estaria trabalhando com prejuízo. Atingir o ponto de equilíbrio, o lucro é igual a zero. Tá? É igual a zero. A receita é igual a custo total. E aí, a partir do momento desse ponto para cima, que está em azul, né, seria a empresa estaria trabalhando, né, na faixa de lucro. Tá? E também dentro da margem de segurança dela, tá? Então vamos pegar um exemplo, né? A empresa vai produzir 3 mil unidades e a empresa tem um custo fixo de 9 mil, tá? Então não importa se a empresa vai produzir 3 mil unidades, 1.000 unidades, 5 mil unidades, 10 mil unidades, o custo fixo vai ser o mesmo. Por isso, no gráfico, o custo fixo é uma linha reta, tá? Uma linha reta, é uma reta, tá?
Então eu tenho ali, no eixo eu tenho o valor, né? Ou seja, para produzir 9.000, 3.000 unidades, a empresa tem, em termos de valor, um custo fixo de 9.000, né? Para a quantidade de 3.000 unidades, né? Para a quantidade está aqui, ó, nesse eixo aqui, tá? Então, nesse gráfico aí, essa chave aqui está dizendo, olha, esse valor, isso aqui corresponde ao custo fixo. Não importa a quantidade aqui, ó, vai ser sempre 3.000, tá? 3.000. 3.000 unidades, né? Sempre vai ser 9.000. Ou seja, não importa. Se for 1.000 unidades, vai ser 9.000. Se for 0 unidade, vai ser 9.000. Se for 5.000 unidades, vai ser 9.000, tá? De custo, ó. Sempre 9.000, tá bom? Porque é um custo fixo. As 3.000 unidades apresentam um custo variável de 9.000, tá? Para 9.000. Então eu teria R$ reais, né, de custo variável por unidade. 3 vezes 3.000 dá 9.000, né? Então eu teria R$ 3, ou seja, para cada unidade que a empresa produz, ela tem um custo variável de R$ 3, né? R$ 3 vezes 3.000 dá 9.000, tá? Então eu teria um custo variável de 9.000. Então partindo aqui do zero, ó, para 0 unidade, a empresa tem 0 de custo variável. Ela produziu 1 unidade, ela tem R$ 3 de custo variável, tá? R$ 3. Se eu produzir 1.000 unidades, eu vou ter 3.000 de custo variável, né? Se eu produzir 2.000 unidades, vou ter 6.000 de custo variável. Se eu produzir 3.000 unidades, eu vou ter 9.000, né, 9.000 de custo variável, tá? Então, o custo variável, né, ele vai partir, né? Então, tem aqui, para 3.000 unidades, né, eu tenho 9.000, ou seja, de zero aqui eu tenho 9.000 de custo variável, de custo fixo, desculpa, e mais 9.000 de custo variável. Então, meu custo total vai ser 18.000. Então, para 3.000 unidades, ó, 3.000 unidades, meu custo total é de 18.000, tá? Então, partindo aqui, ó, do custo fixo, né? Se eu tenho zero, se eu não produzir nenhuma unidade, meu custo total é 9. Se eu produzir uma unidade, meu custo total vai ser 9.003. Então começa aqui uma outra reta, né? Nesse sentido aqui, tá? À medida que a quantidade vai aumentando, o meu custo vai aumentando também, meu custo total, ó, tá? Meu custo total. Então eu tenho aqui, né? Aqui, isso aqui tudo, ó, é custo variável. Partindo aqui do custo fixo, você observa que à medida que a produção aumenta, ó, vai aumentando meu custo total, ó, vai aumentando, ó. Isso aqui tudo é custo total, ó, tá? Então eu tenho o custo total. Para atingir o ponto de equilíbrio, é necessário 18.000 de receita, tá? Porque o meu custo total é receita. Então, se eu não produzir nenhuma unidade, minha receita é zero. Se eu produzir uma unidade, minha receita é X aqui, ó. À medida que eu vou aumentando a produção, ó, a minha receita vai aumentando também. A produção não, a venda, né? Minha receita vai aumentando, ó. Cheguei aqui, ó, em volume de 18.000 de receita, eu estou no ponto de equilíbrio, tá? A receita total, aqui eu estou no ponto de equilíbrio, onde as duas linhas se cruzam, tá? Aí é o break-even point, ou seja, nesse ponto aqui a empresa não tem lucro, é zero. Para cá, ó, tudo isso aqui seria prejuízo, ó. Tudo isso aqui, ó, receita, né, menos meu custo total, isso aqui é prejuízo. Receita menos meu custo total, isso aqui é lucro, ó. Daqui para cima é lucro, tá? Então é assim que a gente olha um gráfico do ponto de equilíbrio, tá? Bom, o ponto de equilíbrio,
a gente calcula ele de três maneiras, né? Então existe o ponto de equilíbrio contábil, existe o ponto de equilíbrio econômico e existe o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio contábil é esse que a gente está vendo, né? Ocorre quando a margem de contribuição é suficiente para cobrir os custos fixos. Nesse ponto não há lucro nem prejuízo, né? Então, exemplo, custo variável 600 por unidade, custo fixo 400 no período. Então, e meu preço de venda meu preço de venda é 800, tá? Olha, 800 é meu preço de venda, menos o meu custo variável, que é 600, dá quanto de margem de contribuição? 200, né? O que é margem de contribuição? O preço de venda menos o custo e despesa variável. Então, 200 de margem de contribuição, tá? Eu preciso, eu tenho 400 aqui de custo fixo, tá? Despesas e custos fixos dividido pela minha margem de contribuição. Então, o ponto de equilíbrio é igual a R$2, né, no período, tá? No período. Então, isso aqui seria meu ponto de equilíbrio contábil, tá? Por que o contábil é diferente dos outros? Porque no contábil eu considero tudo que a contabilidade registra, tá? Seja ele dados econômicos e dados financeiros. Por exemplo, uma depreciação de maquinário é um item não financeiro, ele é econômico, porque você não desembolsa dinheiro para pagar a depreciação da máquina, é apenas um dado econômico. E a contabilidade registra isso e imputa isso no custo de produção, tá? Então, esse é um exemplo. Já é o exemplo, então é o resultado contábil, tá? Agora, o econômico, tá? Adiciona-se ao ponto de equilíbrio, né, o custo financeiro, que é também conhecido como custo de oportunidade. Tá? O que é o custo financeiro? Por exemplo, o proprietário ele investiu o dinheiro na empresa, então ele integralizou o capital na empresa. Tá? Capital na empresa. Bom, se ele jogou o dinheiro na empresa, é porque ele espera, né, ganhar muito mais do que ele estaria ganhando se ele tivesse, por exemplo, aplicado isso numa aplicação financeira num banco. Tá? Apesar de que investir no negócio é muito mais arriscado do que numa aplicação financeira num banco, desde que seja uma aplicação, por exemplo, de renda fixa, né? O risco é muito menor, né? Então, ele deixou, né? Ele tinha a oportunidade de ter um ganho no ativo financeiro num banco a um determinado custo, ou seja, um ganho, né? Então, por isso chama custo, um ganho. Ele deixou essa oportunidade para investir em um negócio. Então ele vai querer ganhar muito mais nesse negócio, porém tem que ganhar mais para compensar o risco. Então ele quer saber qual é o ponto de equilíbrio nele, considerando aí todos os dados contábeis de despesas e custos, mais o custo desse capital. Né? Então ele vai imputar como uma despesa também, né, como uma despesa, o custo do capital dele. Então aumenta-se o custo, a despesa dele em termos de custo e despesa, né, para formar o ponto de equilíbrio. Bom, qual é a taxa que eu vou usar? Bom, isso aí depende de cada um. Cada um que vai definir qual é o seu custo de oportunidade, tá? Não existe uma taxa padrão para isso, tá? O proprietário é que fala assim, ó, meu desejo é um custo de oportunidade de X. E aí você pega o valor do capital dele, aplica essa taxa, você tem lá um custo desse capital e você soma em todos os seus dados para fazer o novo ponto de equilíbrio, tá? Por exemplo, o capital aplicado é 500, a taxa de juros é 20, que é o custo de oportunidade dele, então ele teria um custo a mais de 100, tá? Então eu tenho todos os meus custos fixos, né? Custo de despesas fixas, mais o custo de oportunidade dividido pela margem de contribuição, tá? A margem de contribuição. Então o ponto de equilíbrio econômico, né, passaria aí de 2 para 2,50, né? Para 2,50, tá? Então você vê que
foi adicionado lá aos 400 do exemplo anterior, os 100 do custo de capital, tá? Do custo de oportunidade. Então, esse é o ponto de equilíbrio econômico. Então, ó, o ponto de equilíbrio já se deslocaria mais para cima, né? No caso aí, ou seja, precisa vender muito mais, né? Para chegar no ponto de equilíbrio, Agora, o ponto de equilíbrio financeiro eu devo tirar aí, né? Retirar da contabilidade, daqueles dados contábeis, a soma dos custos, né, e despesas que não representam, né, que não representa desembolso financeiro, né? Aqui faltou a palavra não, que não representam desembolso financeiro. Como eu disse, depreciação não há desembolso, né? Então eu tenho que retirar a depreciação, amortização também, esses são exemplos mais comuns, né? Então, resultado de equivalência patrimonial, por exemplo, dependendo da situação, não são valores que implicam em desembolso de dinheiro, tá? Então, eu lanço na contabilidade como custo a depreciação, né? Eu vou imputar isso ao custo do produto, porque eu estou computando como custo o desgaste que o meu maquinário tem, né, em função de estar trabalhando na produção. Então, por isso que ele é um custo. Porém, esse desgaste, eu não tiro o dinheiro do caixa para pagar esse desgaste. É um desgaste natural, né, normal, que o bem vai sofrendo, né? Você compra um carro, né, e o carro você vai usando, ele vai se desgastando, vai envelhecendo, chega num ponto que fica difícil até você, né, continuar utilizando esse veículo. Então, esse é o desgaste que o bem sofre. Então, a contabilidade procura medir, mensurar esse desgaste e colocar isso, né, no custo e na despesa, tá? Esse desgaste. Se é maquinário, vai para o custo. Se é equipamento ou móveis que é usado na área administrativa, é despesa. Porém, isso não há desembolso, né? Você só vai desembolsar dinheiro quando você vai substituir o equipamento. Aí você tem desembolso, né? Desembolso de recursos. Porém, a contabilidade, né, ela faz, ela mensura isso através de estimativas de vida útil do equipamento e procura medir. No caso, se eu quiser saber o ponto de equilíbrio financeiro, eu tenho que excluir esses dados que não representam desembolso financeiro. E aí eu vou recalcular o ponto de equilíbrio. Então, nós temos lá um custo fixo de 400 e a depreciação é de 20. Tá? A margem de contribuição, segundo o exemplo que nós estamos vendo, é de 200, né? Então, eu vou pegar o quê? 400, que é o meu custo fixo, vou excluir desse custo fixo a minha depreciação, que está embutida nele, que é de 20, e aí eu vou calcular um novo ponto de equilíbrio. Você pode ver que ele muda, é 1,9, então ele vai ficar muito mais abaixo do que o ponto de equilíbrio contábil e o econômico, tá? Então, são essas abordagens relacionadas a pontos de equilíbrio, tá bom? Então, vimos os 3 pontos de equilíbrio. Agora vamos falar de um pouquinho, né, muito rapidamente, lógico, bem simples também, a margem de segurança, tá? Então, o que é a margem de segurança, né? Representa uma quantidade, né, ou de produto ou um índice, né, onde as vendas, né, ela vai exceder, né, o ponto de equilíbrio, né? Então vai exceder as receitas após o ponto de equilíbrio. Então, a partir do ponto de equilíbrio para frente, eu teria, vamos dizer assim, qual é a minha margem de segurança? Aonde que eu estou trabalhando, esse excedente sobre a margem, sobre o ponto de equilíbrio, é a minha margem de segurança. Logicamente, quanto maior for isso, mais margem de segurança, mais tranquila a empresa vai ficar, tá? Então, aquilo que exceder ao ponto de equilíbrio em termos de quantidade ou de índice, pode transformar isso em índice também, é o que constitui a minha margem de segurança, tá? Então, possibilita uma visão de quanto que as vendas poderão cair sem interferir no ponto de equilíbrio. Ou seja, se eu estiver trabalhando com uma margem de contribuição de 30 unidades, margem de segurança de 30 unidades, se eu tiver uma queda na produção de venda de 10 unidades, eu ainda tenho 20 unidades de margem de segurança. Então, não cheguei no ponto de equilíbrio ainda. Para chegar no ponto de equilíbrio, eu teria que ter uma quebra de 30 unidades.
né? Uma venda de 30 unidades. Aí eu estaria no ponto de equilíbrio. Qualquer número maior que 30, eu estaria trabalhando abaixo do ponto de equilíbrio, portanto, estaria trabalhando com prejuízo, tá? Com prejuízo. Exemplo, vendas 1.200.000, lucro bruto 300, custo variável 700, mais contribuição 200, tá? Então eu tenho porcentagem de margem de lucro, porcentagem de margem de contribuição, tá? Então se eu tiver esses percentuais, eu estaria trabalhando então com 15% de margem de segurança numa situação dessa aí, tá? Estaria trabalhando com isso, tá? Então, o porcentagem da margem de lucro, né? Tá? Sobre o percentual da margem de contribuição. Ou seja, a minha margem de contribuição é quantos por cento da receita, tá? E aí sucessivamente. Então, eu teria aí isso em termos de percentual. Poderia também fazer isso em termos de quantidade, tá? Então, isso aqui é a margem de segurança. Não é nada complicado, é bem simples, mas é interessante saber disso, tá? Então era isso, né, o assunto de hoje. Essas foram as referências que a gente utilizou. Eu vou só fazer um comentário aqui. Por exemplo, a empresa está trabalhando com prejuízo, ou seja, está trabalhando abaixo do seu ponto de equilíbrio, tá? Então eu tenho um custo fixo, eu não consigo mexer nesse custo fixo e a minha produção e venda não está sendo suficiente para cobrir todos os custos, tá? E aí alguém chega e fala assim, olha, eu quero encomendar aí um lote de produção X. Porém eu vou pagar um preço menor do que o preço que você está vendendo no mercado. Bom, a pergunta é, a empresa deve ou não aceitar essa encomenda, né? Bom, mas eu já estou trabalhando no prejuízo, vou vender por um preço menor do que eu estou vendendo, né? Vou aceitar ou não? Aí você tem que, o gestor tem que fazer análise. Se o preço de venda, né, que você vai receber por essa produção, né, o preço de venda unitário, for superior ao custo variável unitário, né? Portanto, custos e despesas variáveis unitárias, e a margem, lógico, a margem de contribuição vai ser positiva, né? Mesmo que a empresa, mesmo fazendo isso, ela vai continuar trabalhando com prejuízo, a empresa deverá aceitar essa encomenda. Por quê? Porque a partir do momento que ela tem uma margem de contribuição positiva, ela está diminuindo o prejuízo dela, diminuindo o custo fixo. Então, ela deve aceitar a produção. Agora, se a margem de contribuição for negativa, ela não pode aceitar, porque vai aumentar, vai agravar o prejuízo dela, tá? Então, isso é uma questão de análise. Olha, eu estou trabalhando com prejuízo, alguém me encomenda um lote de mercadorias, né, por exemplo, só que não vai me pagar o mesmo preço que eu vendo no mercado, vai me pagar menos. Devo aceitar ou não? Mesmo se eu fizer isso nessas condições, eu ainda vou continuar com prejuízo. Tá? Então você tem que analisar. Olha, esse preço de venda vai pagar todas as meus custos e despesas variáveis. E ainda vai me sobrar um pouco. Esse pouco é para diluir meu custo fixo. Eu aceito, tá? Aceito. Vou dar um exemplo muito claro disso. Por exemplo, uma empresa que é muito conhecida, né, de nós brasileiros, né, que é a empresa Bombril, né? Todo mundo conhece produtos da Bombril, né? O Bombril para de aço e outros produtos. Bom, um belo dia eu estava no supermercado, lá no Extras, né? Vou até falar o nome. E vocês sabem que o Extra e o Pão de Açúcar são empresas do mesmo grupo. E eles têm lá uma marca, né, de produto que é a marca deles, que é aquela marca Qualitar, né? Qualitar. Aquela marca é marca do grupo. Aí eu peguei lá uma embalagem de esponja de aço, de palha de aço, tipo Bombril, né? Tava lá, Bombril
Assolan e Qualitar. Falei, pô, nunca vi palha de aço Qualitar. Aí eu peguei a embalagem e falei assim, quem está fabricando isso? Aí fui ler a embalagem, né, o pacotinho de palha de aço. Fui ler a embalagem. Quem que estava fabricando a palha de aço? A Bombril. A Bombril que fabricou e embalou para o grupo Extra e Pão de Açúcar. Bom, vocês não sabem disso, mas a Bombril há mais de 10 anos vem apresentando prejuízo. Ela não tem lucro, ela só tem prejuízo. Há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Então a Bombril pegou, né, aceitou uma encomenda do grupo Pão de Açúcar e Extra para fabricar palha de aço, que é exatamente igual a dela. Consequentemente, combinou um preço diferente daquele que ela vende no mercado normal, presumo eu, né? E fez um lote para essa rede. Logicamente é um grande lote. E sai na embalagem Qualitar. Não vai sair embalagem. Porém, se você for ler a embalagem, você vai ver quem fabricou é a Bombril. Então, esse é um caso. Ela aceitou uma encomenda que é diferente daquilo que ela produz para o mercado em geral. Né? Ela produz o Bombril no mercado em geral, embala na embalagem dela e vende para o Brasil inteiro. Ali não, foi um lote, uma encomenda. Então, esse é um exemplo. E a Bombril trabalha com prejuízo. Mesmo assim, ela aceitou. É lógico, as condições de preço eu não sei, né? Isso não foi claro. Mas assim, me chamou a atenção. Como eu sou um cara que gosta muito de ler embalagem, né? Eu leio embalagem e tudo. Então, quando eu pego um produto qualitário, eu falo assim, bom, quem está fabricando isso, né? Aí eu vou lá ver quem é. Né? Eu pego a embalagem, eu vejo. É uma empresa de tal lugar, é uma empresa de outro lugar. Porque eles não fabricam nada. Eles contratam uma produção, uma fábrica, né? E produz aquilo para ela. Por exemplo, eu fui comprar, minha esposa comprou detergente, né? Detergente para lavar a louça, né? Então, você tem o Limpol, que é da Bombril, você tem o IP, que é de outra empresa, você tem a Minuano, que é de outra empresa. Aí tinha lá a marca Qualitar. Falei, bom, quem que está fabricando esse troço para Qualitar? Eu fui ler. É uma empresa do interior de Goiás, né? Que fabrica, né? Aliás, né? Um detergente muito ruim, né? Muito ruim, né? Não gostei. Tá? Então, eu se eu for comprar, às vezes nem me importo pelo preço. Eu compro o Limpol que eu sei que é da Bombril, né? Aí minha esposa não, minha esposa compra IP, Minuano, depende do preço, né? Ainda bem, né? Então, ela compra o mais barato. Então, é isso que acontece, tá? Esses são comentários que eu queria fazer. Então, é isso aí. Assista o vídeo, né? E se puder, se inscreva aí no canal, né? Eu vou transformar tudo isso aqui em vídeo depois, tá bom? É isso aí.